pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho em Portugal Studio, né? E vamos continuar nossas atividades no Portugal Studio. A ideia da aula de hoje é a gente conhecer um pouquinho de vetor e matriz, tá? Eu vou começar aqui um arquivo novo, né, no Portugal Studio. E a ideia de vetor e matriz vem da necessidade da gente trabalhar com variáveis, né, que possuem mais de uma posição. Então, digamos que existe um determinado momento no seu programa que você precisa criar uma variável e você precisa criar duas, três, quatro variáveis. Só que todas essas variáveis dizem respeito ao mesmo item. Vou pensar, por exemplo, numa nota de aluno, né? Então, você tem lá um aluno, ele teve uma primeira nota, uma segunda nota, uma terceira nota, uma quarta nota, né? Então, em vez de você criar quatro variáveis, né, para armazenar essas quatro notas, você cria uma variável do tipo vetor, né? E aí, com essa variável, você armazena essas quatro notas. E é bem interessante a gente trabalhar com esses dados porque facilita bastante, potencializa o uso, principalmente de variáveis, né, dentro dos programas, né, os famosos arrays aí, né, que a gente consegue trabalhar, tá? Então aqui no Portugal Studio, eu comecei um arquivinho novo, né? Eu vou começar criando a variável, vou fazer essa mesmo que a gente está comentando do tipo nota, né? Então eu vou dizer que ela é do tipo inteiro, tá? E vamos começar criando um vetor, né? Então a ideia aqui é armazenar os números de notas, né? Então eu vou colocar aqui que minha variável ela é do tipo inteiro, ela se chama nota e ela vai ter dentro desse sinal de colchetes aqui, ó, né? Eu digo, né? O quantas posições ela vai ter essa variável minha. Então, quando eu falo que ela vai ter, por exemplo, quatro posições, né? Eu estou dizendo que ela vai poder armazenar quatro valores, tá? Um ponto interessante que a gente tem, né, depois que você declara a variável, você atribui valores para ela, né? Então, como é que a gente pode atribuir esses valores? Eu poderia vir aqui num outro momento, né, e dizer, né, que a minha variável nota, em uma determinada posição, ela vai receber um valor. Então, qual que é essa posição? A primeira posição de uma variável do tipo vetor, ela sempre começa com zero, tá? Então, minha primeira posição seria o zero. Então, criei lá a variável nota, ela possui quatro notas, né? Mas a primeira nota ela ficaria armazenada aqui. Então, digamos que foi 10, né? E eu faço a mesma coisa com as outras posições. Ó. Então, aqui, por exemplo, na posição 1, que seria a próxima posição, vai receber 5. A nota na posição 2, ela vai receber 6, né? E a nota na posição 3, ela vai receber 7, por exemplo, tá? Então aqui eu atribuí valores para as minhas variáveis. Essa é uma forma de atribuir valor, tá? Uma outra forma de atribuir valor é que eu poderia vir, né, aqui nessa parte da criação da variável, abrir um sinal de chaves, fecho chaves, e dentro desse grupo eu determinaria os meus valores. Então eu poderia dizer alguma coisa assim também, ó, 5,7,8, 8 e 7, né, vírgula 6, por exemplo. Então eu estou falando que a minha variável nota 4 ela vai ser inicializada com esses valores. Como eu passei os valores depois aqui, eles vão ser substituídos, né? Então, aonde era 5 passou a ser 10, onde era 8 passou a ser 5, e assim vai, tá? Sucessivamente. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para mostrar esses valores, né, dessas variáveis em tela, tá? Então, usando o escreva, né, que é a nossa saída para o console, eu vou colocar aqui, por exemplo, o índice, né, o nosso valor. Por exemplo, o valor na primeira posição, valor na primeira posição, né? Então a primeira posição é a posição zero, né? Então eu vou colocar ela aqui, ó, nota lá onde é zero. Ó. Aí eu vou exibir em tela o valor dessa posição. Ó. O valor na primeira posição é 10, né? O valor na na terceira posição é 7. O valor na quinta posição, eu tenho quinta posição? Não tenho, no máximo são 4. Vou mandar exibir a quinta posição. Ele dá um erro, ó, o Portugal dá um erro aí, e ele não consegue processar para mim porque eu estou trabalhando com um índice fora do que a minha variável suporta, né? Então ela vai de 0, né, até 3, contabilizando 4 índices, né? Só que eu estou dizendo aqui que eu estou querendo exibir o item 5 e de 5 não existe, né? Então por isso que ele não exibe. Ó, o 2, aí beleza, né, ele atribui certinho. Tudo bem?
Ah, e se eu quisesse, né, percorrer esse vetor? Eu quero percorrer essa variável, esse vetor, e mostrar todos os valores em cada posição, né, em uma determinada posição. Então, uma forma da gente fazer isso, né, seria utilizar o conceito de loop, né? Como a gente já trabalhou com loop, né, quem não viu ainda a parte de loop, dá uma olhada no vídeo anterior, né, dessa aula, que eu estou explicando certinho como trabalha com loop no Portugal Studio, tá? A gente usa o enquanto, faça enquanto e o para trabalhar com loop. Eu vou usar o para aqui para fazer esse exemplo, né? Então eu vou setar a variável do tipo inteiro, que é o meu controle, começando em 0. Enquanto ele for menor que 4, né, ele vai fazer um incremento para mim de mais um aqui. Vou inicializar o meu colchetes e o meu código tem que estar aqui dentro, certo? Vou colar ele aqui dentro e escreva na posição certa. E agora o meu problema aqui é o índice, né? Eu teria que trocar esse índice a cada iteração que esse laço está fazendo, né? Então, basta eu informar a minha condição de contorno aqui, ó. Porque, olha só, o meu índice ele começa em 0, né? Minha condição de contorno do i começa em 0. E meu primeiro item, né? Aqui da minha variável vetor, na posição 0, né, ele também, coincidentemente, né, começa em 0. Tá? Então eu posso usar o índice mesmo que eu uso dentro da função para fazer essa exibição. Isso ajuda bastante. Executa a variável, ele vai fazer o laço 4 vezes. Lá, escreveu os valores aqui. Não ficou muito legal, faltou dar uma quebra, né? Vou fazer uma quebra de linha aqui e dar um espacinho aqui entre o valor. Executei. Lá, trouxe para mim os 4 valores ali meus, ó, bem certinho, bem legal para visualizar. Tranquilo? Bom, pessoal, então esse é o conceito de vetor, né? A gente cria o vetor, né? Eu mostrei como é que a gente cria o vetor, como que a gente atribui valores para o vetor, né? Eu estou atribuindo o valor, depois que eu atribuir valores para esse vetor, eu posso percorrer esse vetor, né? Através do laço, e no caso aqui eu estou exibindo os dados. Se eu fosse fazer a média, né? Só para a gente tentar entender aqui como é que ficaria, né? Eu faço a soma desses valores, né, dessas iterações, e depois eu divido eles, certo? Então, eu vou criar uma variável aqui só para ela receber, né, a nota anterior e estar agrupando ela, certo? Como é número inteiro que eu estou trabalhando, eu vou chamar de soma, tá? Então, criei aqui uma variável do tipo soma, né? E o que a soma vai ser, né? A soma, eu vou inicializar ela com 0, né? Vou inicializar ela com 0 e eu vou fazer aqui a soma. Então a soma vai ser igual à soma anterior, que é 0, mais a minha nota, né? E aqui eu vario a minha nota, ó, nota com relação a i. Então a minha soma começa valendo 0 e o meu primeiro valor no índice 0 vai ser 10. Aí o próximo valor, soma passou a ser 10, né? Com o meu próximo índice 1, vai acrescentar 5 e aí ele vai somando, fazendo essa iteração, e no final eu vou ter o valor de soma. Aí aqui fora do laço eu vou fazer a média, né? Então eu vou escrever aqui, ó, escreva, né? Então, por exemplo, a média das notas é 2 pontos, né? E aqui eu vou fazer a média, seria a soma dividido por 4, né? Soma dividido por 4. Então, 5, 10, 15, né? 21, 28. Né? 28 dividido por 4 dá 12, né? 12, não, desculpa. 28 dividido por 4 dá 7, né? É isso mesmo. Deu 7, tá? Então, aqui ele fez pra gente a média bonitinha, tá? Vou dar uma quebra aqui para ficar na outra linha, né? O que eu ia comentar? Uma coisa que pode acontecer, ó, aqui, como eu estou trabalhando com valores inteiros, né? Eu vou deixar essa minha expressão para ela ficar, em vez da nota, a nota deu certinho, 28, é que eu estava pensando uma coisa e falei outra. Aqui, como a nota está dando 28, né? Eu vou aumentar um valor aqui para ela dar 29, né? A soma dá 29. E quando ele dividir, né? Esse 7 daria 7,25 na verdade, né? A média. Eu vou executar só para vocês verem como é que ele vai ficar. Ó. Olha lá, ele trouxe o número inteiro 7, ó, mesmo a soma sendo 29. Quer ver? Ó, eu vou mostrar a soma aqui só para a gente ter certeza para vocês verem, né? Então aqui eu vou mostrar a soma, de quanto foi a soma, né? A soma das notas, olha lá. Aqui, então a soma, olha lá, a soma das notas, né? Ele somou as notas, deu 31, né?
Eu aumentei mais, né? Foi mais de um que eu aumentei lá, aumentei 3. Então tudo bem, deu 31. 31 dividido por 4 deu 7, mas aqui na verdade daria um número quebrado, né? Não daria 7, né? Daria 7 ponto alguma coisa aqui, né? Como é que eu faço para ver esse valor aqui, né? Seria 3 dividido por 4 que daria, né? Então acho que vai dar 7,75, vamos ver se vai ser isso mesmo. Bom, como é que eu faço para mostrar exatamente esse valor? Então, como o resultado aqui seria um número real, né? Eu posso criar as minhas variáveis como sendo reais, né? Eu posso dizer aqui que elas são reais, então, as minhas notas, né? E aí a minha soma pode ser real também, né? Eu vou criar aqui minha soma como real, né? E ela começa com 0,0, né? Aqui eu vou colocar um ponto zero só para ele não exibir aqui esse erro, né? Para os meus valores. A minha iteração continua inteira mesmo, faço a divisão no final, tá certinho. Vamos ver. Ah lá, isso mesmo, 7,75, tá vendo? Então agora ele mostrou a divisão correta. Como eu estava com o número inteiro na minha variável, né? Quando eu fiz a verificação, né, a média, né, quando eu fiz a média, ele exibiu inteiro, porque eu estava tratando números inteiros, né? Então a minha soma ficou como número inteiro, tá certo? Por isso que eu fiz agora esse ajuste na variável só para ele dar um número quebrado aqui certinho, expressar certinho o valor, tá certo? Daria também para a gente usar as bibliotecas, né? Mas daí a gente fala isso no próximo momento, beleza? Bom, pessoal, a parte de vetor é essa, né? Espero que vocês tenham gostado. Abraço, tchau, tchau.